O Jura não é só a personificação do Dez Caldas, existem segredos por trás da sua existência. E desses dois murais quebrados, além do Shibai, cara. Então sem enrolação, bora pra essa insanidade. Cara, quando o Dez Caldas apareceu em Boruto, a nossa pergunta era, e ainda é, porque ela não foi respondida, da onde veio esse monstro com caudas? Inclusive, o próprio Amado disse que não sabia, o que é bem estranho para um cientista que sabe sobre os Otsutsukis e sabia dessa dimensão, foi ele mesmo que ajudou o Sasuke a achar essa dimensão, mexendo com as coordenadas, e dizer que não sabe, mas esse surgimento, e por ser uma besta jovem, ou era no caso, segue aquele mistério, da onde e quem prendeu ela no porão, de um local com os símbolos e hologramas dos Otsutsuki. Só que, se você prestar atenção, percebe que houve algum conflito sim, para pôr o Dez Caldas nesse buraco, porque olha só as estacas prendendo ela, além dos murais quebrados, e sabemos que o Jubi não entraria, a menos que alguém colocasse ele ali. Foi basicamente um selamento, e o propósito era o mesmo de Ishiki, plantar no solo ao devorar um Otsutsuki. E olhando para as estacas, pode até ter sido ali o Ishiki, porque olha a referência aqui, ele imobilizou a Kurama com essas estacas para acertar o Naruto, e talvez esse Dez Caldas estivesse nesta dimensão. O Ishiki achou e selou ela, só que aí vem uma grande ligação do Jubi com algo maior, que remete a essa nova fase de Boruto to Blue Vortex, porque agora o monstro não é mais uma besta com caudas, ele possui não só um físico como também consciência. E por culpa do Code, o Dez Caldas se tornou uma criatura muito mais perigosa que antes, porque antes era só uma Biju que não iria sair de lá, enquanto alguém não usasse ela para se tornar uma árvore divina, mas o Code foi lá e usou suas marcas de garras. Isso permitiu que ele dividisse o Jubi, e as marcas de garras fazem parte do seu sangue, elas não são puramente chakra, logo suas células também foram compartilhadas com Dez Caldas, juntamente com o líquido vermelho, que está os glóbulos brancos, resumidamente, DNA do Code se misturou com Dez Caldas. Isso não só é péssimo, como também passou os traços do Shibai para o Jubi, porque se o Code possui DNA do Shibai, logo seu DNA também é uma mistura com o do Otsutsuki, e não é só isso, porque aí tem o Ishiki, que também é um Otsutsuki. E aí entra o Karma Branco, que o próprio Boruto tinha dito, e acha que os amontoados, ou seja, os dados do Karma, podem ter a ver com o despertar do Dez Caldas. E como dito na obra, o Karma Branco deu um poder extraordinário para o Code. E Ishiki deixou claro que era o seu legado de puro poder. E nós nem sabemos do que mais o Karma Branco é capaz, porque ele é visto como falho. Mas é um sucesso, falho mesmo teria que ser considerado o Karma que permite o receptáculo de arrasta. Já o do Code, ele não só anula a possibilidade de um Otsutsuki tomar o corpo dele, como também dá um poder insano ao receptáculo, que fez uma criança superar o Jigen em poder. E justamente essa marca, junto com o DNA do Code, foi vinculado ali ao Dez Caldas, que já é um monstro ridiculamente poderoso, isso então transformou o Jura em um monstro ainda maior em poder. E segundo Boruto, isso pode ter causado o seu despertar. Então partes do Shibai, que sabemos que são as marcas de garras, se fundiram no corpo dele, além das informações de Ishiki. Isso lentamente foi despertando a consciência da Biju. E demorou exatamente 3 anos para se despertar. Primeiro o Bug foi pego, depois o Sasuke, os dois são os mais velhos em termos de árvore. E só quando o Code atacou Konoha e alguns ninjas foram pegos, que a besta de caudas saiu desse corpo magrelo para um Shinju. E quando Boruto chegou na dimensão, o corpo havia sumido, sendo que o Koji havia avisado que o corpo estava lá, e até o Code tinha visto o Dez Caldas. Mas quando se virou ao ver o Boruto chegando no Hiraishin, e ele e o Uzumaki foram ver o Jubi, o monstro já não estava mais lá. Nisso o Mamushi apareceu e o Jura também. E olha galera, era um corpo muito grande do Dez Caldas para sumir em um piscar de olhos. Então o que eu realmente acho que os Shinjus já tinham se despertados, e que esse corpo do Dez Caldas é o resto dele, ou seja, uma parte que não só se transformou, como também ele usou partes do seu corpo para criar uma árvore. E já vocês vão entender o porquê disso. Porque nesses últimos capítulos de Boruto Vortex, revelaram pra gente como um Shinju nasce. Primeiro ele se transforma em árvore ao ser pego, depois dessa árvore ele vira um fruto. Então por que o Dez Caldas levou 3 anos para se despertar? E por que o Bug e o Sasuke não viraram Shinju assim que foram pegos, igual a Matsuri? Bom, como dito, o Jura é personificação do Dez Caldas. Ou seja, os Shinjus só nasceram depois dele ter se despertado. No entanto, para surgir, precisa pôr fruto nesse cubo. Se for pelo menos o mesmo processo mostrado aqui nesse capítulo, então significa que o Jura se despertou e ele mesmo colheu os frutos, e trouxe o Hidari, o Mamushi e a Matsuri. E se o Dez Caldas tinha se despertado, então ele podia usar um Tsumeaka para fazer isso. Igual quando ele atacou o Kawaki e disse Otsutsuki através do Tsumeaka, que inclusive na época eu tinha comentado com vocês que ele estava se despertando porque não era normal ele falar. Ou seja, quando o Code viu o corpo magrelo do Dez Caldas e se virou para ver o Boruto, a Biju se transformou no Jura, e ele convocou os 3 Shinjus ali.
Essa é uma das possibilidades. A segunda é que, se você reparou, o Hidari usou a árvore na dimensão para se curar. E se ele reagiu ao Hidari, que faz parte do corpo do 10 Caudas, significa que essa árvore também faz parte do Jubi. Logo, o Jura pode ter usado parte do seu corpo para fazer essa árvore. Igual Momoshiki usou o chakra do 8 Caudas lá para fazer a árvore divina. No entanto, aí que entra o mistério. Que lugar é esse? Olha, eu chuto em dizer que esse cubo pode até ser do Shibai, porque se for abaixo da dimensão, ou em outro lugar, o único sentido que faz o Jura ter conseguido acessar esse local é através da caixa preta, com as marcas de garras. Caso contrário, ele não conseguiria ir para lá. Parece ser debaixo de uma árvore muito grande, e aí que entra outro ponto também, a dimensão que o 10 Caudas está. Tem esses murais, e eles acendem quando é tocado, e ainda mostra os hologramas dos Otsutsuki, e tem 2 deles que estão quebrados. E se tiver um jeito de acessar esse mural para ir para outro local que desconhecemos? É possível também. E se o 10 Caudas também era um Otsutsuki, que fazia parte desse mural quebrado, mas ele acabou se tornando o 10 Caudas? Porque a Kaguya já se tornou o 10 Caudas uma vez e perdeu completamente a consciência. A árvore divina se transformou em 10 Caudas, no desejo dela, e a Kaguya se fundiu com a besta de caudas. Então o Otsutsuki também se transforma em Obiju, e o exemplo disso é um Jubi ter consciência. E agora é igual um Otsutsuki, tem o mesmo desejo pelo fruto de chakra, só que mais puro, buscando mais informações também, tentando entender sua existência. E mais uma coisa intrigante no Jura é que, diferente de todos os Shinjus, a sua roupa está rasgada. Poderia ser um design? Cara, poderia, mas como sabemos, o Ikimoto ou qualquer autor de uma obra nunca desenha um personagem, principalmente vilão, sem pensar em cada detalhe e o porquê deles. Então se o Jura está com a roupa rasgada, talvez ele tenha lutado antes de se transformar no 10 Caudas, ou até mesmo quando estava em forma do Jubi. Ele lutou contra quem quer que seja que havia selado ele com as estacas nessa dimensão. Isso é incrível, porque agora com Jura e os Shinjus, tudo que está em mistério até o momento serão revelados pra gente. E olhem só, talvez o 10 Caudas pode até ter sido usado pelo Shibai, também é uma possibilidade. Inclusive, o Jura tinha acabado de se despertar, e quando a Ida viu eles, o Jura já sabia que era o Sharingan, e essa informação de fato foi pega através do Bug, que sabia muito sobre o Daimon e a Ida. E agora, nesse local que estão, tem um cubo, que eles usam para sair e entrar na dimensão, e também serve para o surgimento dos Shinjus. Inclusive, o símbolo desse cubo é o mesmo das costas do Jura, então pode ser do Shibai, ou do Jura mesmo, só que aí fica aquele questionamento sobre como eles acessaram essa outra dimensão, se o cubo já estava lá. Beleza, mas aí entra outra questão também, como o Jura sabia? Na verdade, toda a existência do 10 Caudas é bem misteriosa, ainda mais pelo fato de ser uma besta de cauda jovem. Não era igual a da Guerra Ninja gigantesca, o que não anula o poder absurdo também. É igual a Kurama que voltou pequena, ela ainda segue o mesmo poder dela, pelo que aparenta. No momento, o único que pode saber algo mais a fundo sobre o 10 Caudas é o Kajinkoji e o Boruto. Inclusive, foi uma jogada interessante do Kimoto, porque assim ele dá um papel na mão de um personagem que pode ser usado para explicar coisas na obra que ainda não foram resolvidas, e segue em mistério. E o Koji, por ver o futuro, pode até saber de onde vem esses 10 Caudas, principalmente se no futuro o Jura comentar sobre isso, que até pode ser a razão do porquê o Jura está atrás de conhecimento. Ele não sabe como veio parar nesta dimensão, e nem sobre a sua existência, o que também seria um meio de revelarem isso através do Jura. Com ele tendo visões do passado, um flashback contando a história e ligando os pontos nessa dimensão e os murais quebrados. No meu ver, cara, tem 2 tipos fáceis de resolver o mistério, o Koji e o Jura. Além do Amado que sabe demais, né? E talvez já tenha ideia que o Jura não seja só um 10 Caudas. E cara, o que você acha? O Ishiki que selou o 10 Caudas nesta dimensão ou um outro Otsutsuki? Comenta aí sua teoria. Inclusive, chegamos no final de mais um vídeo, pois já sabe, né? Estarei te aguardando nos próximos conteúdos. Até lá, valeu, fui!